Sistemas Psiquiátricos Markov. Projeto Walrider. Mount Massive Seal. Caso número 136. Iniciais do paciente: CLW Walker. Data da consulta: 28 de maio de 2011. Data inicial da consulta do paciente: 28 de janeiro de 2011. Idade do paciente: 32. Gênero: masculino. Psiquiatra observador: Dr. Rudolf Wernicke. You're here, aren't you? I think I'll find all yours. Olá, amante do terror. Outlast é um jogo onde você está na pele de um jornalista investigativo chamado Miles Upshur. Durante os eventos do jogo, você se encontra com diversos inimigos, desde simples malucos até um fantasma de nanotecnologia controlada por um maluco. Porém, durante o jogo inteiro, tanto no normal quanto na DLC, tem um inimigo que é simplesmente implacável, que te persegue do início ao fim, e é um dos, se não o inimigo mais formidável que te persegue. E como Miles não é um lutador, acaba se tornando presa fácil. O nome desse inimigo é Chris Walker. Para dar contexto, Chris Walker já foi um militar da polícia dos Estados Unidos e já serviu como soldado no Afeganistão, tendo se tornado um prisioneiro de guerra e sendo torturado diversas vezes, dia e noite. Quando retornou da guerra do Afeganistão, ele foi enviado para um outro local chamado Clínica de Psicoterapia de Spindletop, que estava acolhendo diversos soldados que sofriam de TEPT para tratá-los com terapia guiada através de hipnose. E um desses soldados era Chris Walker. Eventualmente, Chris Walker acabou se tornando um funcionário da Markov e trabalhou de vigilante para supervisionar as sessões de terapia da Spindletop. No entanto, por mais que Chris fosse um ex-veterano de guerra e um homem crescido, ele tinha uma mente infantil e se comunicava com expressões bem simples e sentenças quase sempre incompletas. Mas apesar disso, Chris contava com uma força considerada inumana. E por conta dela e do seu tamanho, os seus colegas lhe deram um apelido, Strong Fat, que seria algo como gordo parrudo, só que esse era um apelido que ele detestava. De acordo com o Dr. Claymore, Chris Walker costumava ensinar algumas coisas para os pacientes envolvendo a cultura árabe. Dizia que o islamismo e o cristianismo vinham do mesmo lugar, tinham a mesma origem. Ele fazia isso com a intenção de curar seus traumas. No entanto, isso acabou distorcendo ainda mais as mentes dos pacientes, e eles acabaram tendo ilusões com divindades como Apkallu, e, antes de morrerem, todas elas foram vistas se referindo a Apkallu, o que pode ter servido de gatilho para que Walker planejasse seus assassinatos que viriam a acontecer logo em seguida. Chris, mesmo depois de ter passado pela terapia, ainda era um ex-militar com TEPT. Era como uma bomba relógio, que poderia explodir a qualquer momento. E se explodisse, muitos poderiam se ferir, ou até morrer. Que foi o que aconteceu. A mente de Walker, em um dia fatídico, acabou quebrando. E quando ela quebra, ele se torna um assassino sociopata frio, sádico e bizarro, que guarda a cabeça das suas vítimas como uma espécie de troféu. E foi exatamente isso que ele fez com 3 prisioneiros ex-veteranos de guerra: Martin Belmont, Priscilla Clark e John Bowers. Os corpos dos 3 foram achados sem as cabeças, o que poderia significar que quem quer que tenha sido o assassino guardou as suas cabeças em algum lugar, mas até então não se tinha a menor ideia de quem poderia ter sido, até a 4ª vítima aparecer. Os agentes Pauline Glick e Paul Marion foram designados para cuidar desse caso sem envolver a polícia, porque, querendo ou não, se o governo decidisse investigar o crime, poderia acabar encontrando algo que eles definitivamente não queriam que as autoridades soubessem. Então, decidiram investigar por conta própria. Eles desconfiavam de Chris, mas não tinham como comprovar a sua suspeita, até que o 4º corpo foi descoberto, o do Dr. Claymore. O corpo estava na mesma condição que os outros 3. No entanto, esse foi diferente porque foi encontrado na sala de terapia, onde tinham câmeras.
ou seja, o assassino teria sido filmado. Contudo, quando eles foram até a sala de controle do Walker, tudo havia sido destruído, e aquela sala de controle era de acesso exclusivo do Walker até aquele momento. Então, já estava mais que óbvio quem era o real assassino. Os agentes então foram até a casa de Walker e adentraram lá enquanto ele estava fora. Eles encontraram um porquinho de pelúcia, o que só mostra ainda mais a mente infantil de Walker, junto de um cooler com as 3 cabeças do paciente. E foi nesse momento que Walker chegou em casa com a cabeça do Dr. Claymore. Os agentes apontaram as armas para ele e mandaram ele se abaixar. Porém, Walker ficou enfurecido e partiu para cima de Paul, o jogando no chão e o estrangulando com as mãos. Pauline atirou contra o rosto de Walker, mas isso só serviu para deixá-lo ainda mais furioso. Chris a arremessou pela janela, e antes que pudesse matá-la, Paul atirou contra ele mais algumas vezes. Chris arremessou a arma para longe e o jogou contra o chão. Pauline não perdeu tempo, pegou o carro e atropelou Walker com tudo, fazendo ele bater a cabeça contra uma rocha e desmaiar. Os agentes então o apreenderam, mas como foram instruídos a não deixar esse caso se tornar público, eles não o entregaram para a polícia. Ao invés disso, ele foi preso no Mount Massive CO para ser mais um dos experimentos para o projeto Walrider. De acordo com os documentos, Walker é um maníaco fissurado por protocolos de segurança militar. Ele teria arrancado a pele da sua testa, pois dizia que assim ele poderia desencadear a sua verdadeira visão, tipo um terceiro olho. Além disso, arrancou o seu próprio nariz e os seus lábios por conta da ansiedade extrema. 2 meses depois da captura, Pauline foi chamada novamente para o manicômio. Lá, ela conheceu Jeremy Blair. Blair a conduziu para os laboratórios subterrâneos para lhe mostrar o estado em que ficou Chris Walker. Ele estava em um estado que nem parecia mais um humano, parecia um monstro com formato humanoide, e a sua força descomunal, de alguma forma, havia aumentado ainda mais, o transformando em praticamente uma máquina de matar. E aí chegamos nos eventos de Outlast. Na DLC, vemos que o Walrider conseguiu escapar do confinamento, e isso ocasionou em uma devastadora falha de segurança, que acabou libertando todos os prisioneiros e pacientes, que agora são chamados de variantes. E adivinha quem foi um dos libertos? Exato, Chris Walker. Durante todos os eventos, ele tem somente um único objetivo: deter o Walrider. E como ele tenta deter o Walrider? Matando a sangue frio todos os possíveis hospedeiros para ele. Para ser mais claro, os hospedeiros para o Walrider são aqueles que ainda possuem uma mente sã, uma mente que não foi completamente deturpada, pervertida e corrompida pelos experimentos. Por isso ele matou todos os guardas e pacientes que ainda estavam com algum tipo de sanidade. Walker não poderia ser um hospedeiro porque a sanidade dele se foi há muito tempo. Ele é movido puramente pelo instinto de seguir regras de segurança militar, e para isso teria que matar todos os possíveis hospedeiros para a entidade. E isso inclui você, Miles Upshur ou Waylon Park. Walker é um perseguidor implacável, estrategista e principalmente muito forte. Você consegue diferenciar a força dele para uma variante comum através de 2 coisas: portas e morte. Geralmente, as variantes precisam bater na porta umas 5 ou 6 vezes para derrubá-la. Com uma porta de ferro, a quantidade de vezes pode aumentar. Já Chris Walker precisa de exatamente 3 porradas para derrubar a porta, não importando se ela é de madeira ou de ferro. As outras variantes geralmente estão com algum tipo de arma na mão, como um porrete, uma tábua, uma faca, qualquer coisa. Mas o Walker não. Ele vem com as mãos nuas e te mata mais rápido do que uma variante. Elas te matam te espancando até a morte. Já Chris Walker faz algo um pouco mais brutal. Ele arranca a sua cabeça fora com pura força bruta. E não só isso, ele não arranca a cabeça do corpo, ele arranca o corpo da cabeça, e com uma mão só, o que exige ainda mais força e coordenação motora. E pior, parece fazer isso sem dificuldade nenhuma, como se estivesse tirando a cabeça de um corpo feito de Lego. Fora isso, tem a velocidade. Apesar de ter um corpo grande e pesado, Walker é tão rápido quanto Miles, que possui um corpo atlético. E não só isso, o Walker
sequer corre quando persegue Miles, ele só anda rápido e mesmo assim consegue se equiparar a Miles correndo. Eu fico pensando se o Walker decidisse realmente correr. Acho que o jogo terminaria muito mais cedo. É por essas e outras que eu considero o Walker simplesmente invencível contra humanos comuns. Eu acho que ele sequer teria dificuldade com alguém treinado, já que a sua força é simplesmente descomunal. A única coisa que conseguiu matar ele foi o Outrider. Mas o Outrider é um ser intangível, imortal, voador sobre-humano feito de nanotecnologia. Infelizmente, o Walker não tinha a menor chance contra algo assim. E o seu destino foi tão brutal quanto os das suas vítimas.